23 de abril de 2025, dia de São Jorge, né? Uma data comemorativa no Rio de Janeiro. E hoje a gente está com a nossa feira aqui de botões. E a gente trouxe o Cláudio para falar um pouquinho mais. O Cláudio é o presidente da FEFUMERJ há uns bons anos, né? Que vem fazendo um trabalho maravilhoso, onde a federação vem crescendo bastante. A gente já passou de 400 botonistas, né, Cláudio? Muito mais. Muito mais, né? A te parabenizar por esse trabalho. O trabalho, quando é bom, a gente tem que falar, na né? verdade, é um trabalho de todos, né? Não é meu, especificamente. Mas vamos falar um pouco da feira. Essa é a 7ª feira que a gente está fazendo aqui no Botafogo, né? O que você acha dessa iniciativa, junto parceria Botafogo e FEFUMERJ, né, que vem fazer esse trabalho maravilhoso, dando oportunidade para todos, né? Na verdade, isso é um trabalho do Botafogo, né? Do Moisés, de vocês, né? Que começaram o processo. Né? E como os outros que a gente tem no Rio de Janeiro, a FEFUMERJ acaba, de certa maneira, apoiando e participando porque entende que é um case de sucesso que é bom para todo mundo. Mas o mérito é do Botafogo e do Moisés da equipe do Botafogo. Cara, é sensacional, porque você reúne os amantes de futebol de mesa. O cara que joga, o cara que não joga, mas quer comprar, quer colecionar, o artesão, que é bastante importante nessa comunidade. E troca de informações, interação, as pessoas se conhecendo e divulgando uns dos outros, né? É uma coisa espetacular a feira. Eu venho sempre. E é um momento também de trazer um público que não conhece, que não tem ideia do que é a força do futebol de mesa. Aí tem a oportunidade que o pessoal vem aqui, pô, eu quero comprar um botão antigo. Não, ele acaba jogando, né? E Exatamente. a gente tem aquela facilidade, federando, que não necessariamente precisa ser só no Botafogo, que as pessoas moram em outros lugares. Né? Então acho que isso também é importante, né? Sim, a feira tem um dia até social, entendeu? Esportivo e social, porque agrega muito. Às vezes as pessoas estão em casa, jogar botão por muitos anos não joga mais. Onde é que eu posso ir? O cara vem aqui, se informa, sai daqui feliz da vida, às vezes só de vir aqui participar, entendeu? E o Botafogo acolhe muito bem as pessoas, né? E essa estrutura montada aqui é uma estrutura montada por futebol de mesa, por botonista. Então não tem como a pessoa vir aqui e não se sentir bem, se sentir agradável. A gente está aqui agora, vindo na ala dos expositores aqui da nossa 7ª feira do Botafogo. E a gente vai falar hoje um pouquinho com o Monstro. Monstro, o que é para você estar participando da 7ª feira aqui de futebol de mesa do Botafogo, né? Uma oportunidade que vocês têm de mostrar o trabalho de vocês, né? É um trabalho maravilhoso. Cara, olha, eu vou te falar, hoje foi o dia que veio mais pessoas, ou seja, se continuar com esse trabalho bom que vocês estão fazendo, cada vez vindo mais pessoas, isso vai, né? Vai tendo divulgação, vai tendo um bom feedback, porque as pessoas estão vindo, estão comprando. Cada um leva uma coisinha, pelo menos foi para comprar alguma coisa. E conhecer, né? Eu estava falando agora ali a importância que tem de conhecer o futebol, o público em aberto, quem não conhece, a garotada que está aí participando, né? Super interessante. Botão não é só a gente jogar, ele tem um pouquinho mais do que só colocar o time na mesa. E se não fosse vocês que trazem essa oportunidade das pessoas adquirir, como é que ia ter o esporte, né? Valeu mesmo, Monstro. Obrigado aí. Bom para vocês. Aí. Vida longa e próspera, a Feira do Botafogo. Vida longa. Bom dia. A gente está aqui hoje com o Edson Vilar, que é um grande expositor, né? Vai contar um pouquinho pra gente, pelo que eu estou vendo, historiador, né? Do futebol de mesa. É mais um pesquisador e colecionador. Eu já coleciono, inclusive, há 40 anos. A partir da época que eu ganhei o meu primeiro jogo de botões, que foi em 63, o meu pai era vascaíno, mas me deu um jogo da Estrela, que era Vasco e Botafogo. Caramba, que coincidência! Na época eu tinha uma grande simpatia pelo Botafogo, por causa do Garrincha, do Newton Santos e do Jairzinho. Inclusive, uma das primeiras coleções que eu ganhei era, no caso, foi, como é que se diz, alguns botões do chamado 11 de ouro. E veio o Jairzinho, por coincidência. E eu fiquei apaixonado por esse tipo de botões. A partir daí, então, eu comecei a colecionar e aguardar. E aguardar, né? E, tipo assim, até a gente agradecer, porque
um homem não vive sem história, um povo não vive sem história. Então a gente tem que saber tudo que foi consolidado lá atrás para entender onde que a gente chegou, essa evolução que teve no futebol de mesa. Você podia até contar um pouquinho pra gente, eu tô vendo aqui, já brinquei muito jogando... hoje eu jogo um toque, há 30 anos na verdade, né? Mas a gente, na época do leva-leva, a gente usava caixinha de fósforo e você tem aqui Exatamente. As balizas. Conta um pouquinho pra gente. Eu estou tentando mesclar, né? Um pouquinho da memória do futebol de mesa, ou antigamente era futebol de jogo de botão. Né? Eu chamo até hoje de botão. O pessoal conhece como botão. Anteriormente a isso era Celotex. O nome se chamava também, o Celotex. Então eu tenho alguns... Botão de camisa, né? Exatamente, de terno, né? Eram colados com piche. Naquela época usava piche para colar. E depois foi evoluindo com fichas de ônibus. No caso, esses botões de roupa. Tinha alguns talhados em madeira. Tô vendo aqui que é ficha de pôquer, né? Fichas que eram raspadas, a gente ralava. O que é o bacana da nossa época lá, a criatividade da criança, né? E aquilo transcendia para um grupo. E sem internet, como é que a gente conseguia, conseguia fazer aquilo tudo ali? Eu tô vendo aqui também que você tem aquela que o pessoal usava. Fichas de ônibus. Ficha de ônibus para usar de palheta, né? Palheta, e algumas menores eram coladas e você fazia botões. A gente também utilizava chaveiros, alguns chaveiros, a gente tirava e botava no meio e fazia os botõezinhos. Alguns eram altos, a gente aproveitava no caso do Beck, né? Que maneiro. E a partir daí, também saía na banca de jornais várias coleções, como 11 de Ouro, ídolos do futebol, craques do Rotertão, da década de 60. Você comprava um pacotinho de figurinha e vinha o botão. Era um botão muito frágil, mas o valor sentimental do botão era a figurinha. O pessoal acha que assim, o botão começou ali na década de 50, 60, já se jogava botão. Eu fico... Desde a época de 30, década de 30, 20, né? 30, 40, já se jogavam os garotos arrancavam os botões do terno, né, da roupa e faziam o botão. Os goleiros, muitos eram usados com caixa de fósforo. E a gente colocava chumbo, botava moedas, alguns pilha Rayovac naquela época, porque esses goleiros aqui, que eram feitos com arame, eram muito frágeis e não tinham uma altura que era suficiente para que você não tomasse gol, né? Não levasse gol. E o legal eu nunca tinha visto esse goleiro antigo como é que era, aí agora eu começo a entender porque a regra paraibana se usa o goleiro também mexendo aqui. O subútil também se usa mexendo. E quando a gente fala de subútil na Europa, o pessoal ainda vende bonequinho do subútil em banca de jornal, como vendia antigamente o botão da gente. Então, inclusive, eu tenho algumas caixas. Saiu uma coleção muito conhecida do Pelé, que era o Gulliver. Exatamente. Legal, bacana. Isso na década de 70, eles lançaram uma coleção dessa. Obrigado, Edson. Muito bom te conhecer, da gente poder mostrar isso para o nosso público futimesista. Para mim, uma satisfação, Mercedes, um prazer aqui para tentar mostrar um pouquinho. Eu sei que não são botões profissionais, não são botões que o pessoal gosta de jogar, que não foram feitos para jogar. Alguns sim, mas hoje os botões são são mais próprios para os tipos de regras que ser feito. Com certeza, mas não tem preço que a gente mostrou aqui agora, né? Isso aqui é história, memória. E você tem algum outro lugar? A Casa do Botafogo sempre vai estar aberta quando você quiser vir expor, se quiser trazer outras matérias também. Você tem alguma outra exposição? Conforme eu for na próxima vez que tiver, eu estarei novamente aqui presente com outras novidades, com outras coisas mais. O Luciano, o que a gente fala é o seguinte, aonde é que começa o botão, né? Os botões, a gente já passou pelo pessoal que joga o botão mais antigo, já colecionadores. E aqui é onde nasce, são as fichas que como é que você chegou a essa conclusão de fazer? Você faz esse trabalho, você compra, como é que nasceu? Eu procuro basicamente assim, antiquários, em loja de leilão, pessoa que está se desfazendo, pessoa que o pai faleceu e quer vender as coisas que tem. Então eu faço esse garimpo
pela internet, até fora do Brasil também, e põe para poder fazer a venda. Legal, bacana. Eu falo que isso aqui é basicamente um namoro antes da fecundação para nascer a criança. Né? E provavelmente tem vários campeões que já nasceram daqui, né? Tem a galera que muita Que tá sempre aí presente, adquirindo, que compra, né? principalmente Compra, os né? artesãos compram muito comigo também. E o pessoal comum também compra para levar para o artesão da preferência dele para poder fazer. E, tipo assim, particularidade do que é feito? É acrílico? Por exemplo, eu jogo uma regra que é a um toque. E a gente usa muito Palaton, que é um material odonto, né? Sei lá. Você também tem Paladon aqui Adoro também. Paladon. Paladon para mim é um material que ele é refinado, a bola bate. É nele. diferente, o barulho do toque do toque dadinho. é diferente do acrílico, Eu né? amo o time Paladão. Não, eu também, eu sou apaixonado, chega a arrepiar. Eu já joguei com acrílico, mas o Palaton é muito diferente. Esse aqui, por exemplo, é o quê? Isso aqui é um acrílico, né? Esse aqui é um acrílico. É um madrepérola. De madrepérola, que chama, né? Há muitos anos atrás eu soube, com um amigo meu, Daniel Gonçalves, que essas placas eram feitas à base de leite. Caramba! De leite. Há muitos anos atrás, década de 50, 60, 70, era leite. Hoje em dia você compra o madrepérola em São Paulo, numa empresa, mas não é o mesmo material. É um acrílico, uma química que eles colocam lá. Não tem mais a base de leite. Tanto é que quando o artesão dá um corte no material de madrepérola e dá um corte no material de ficha, o cheiro é diferente. Tem um cheiro. Esse aqui tem um cheiro, é forte, mas é um cheiro meio doce. Esse aqui não, esse aqui é um cheiro de pó. De pó você mesmo, espirra né? na hora. Agora esse aqui não, você cheira. Tem gente que fica o dia inteiro cheirando a ficha. Tipo assim, eu acho que provavelmente também pessoas que não devem comprar para levar para os artesãos para fazer do jeito que quer, né? Aí tem gente que vai colar um em cima do outro. em cima do outro. Tem gente que já usa uma única camada. né? Tem gente que faz a base de acrílico comum, né? E bota a superfície de ficha. E tem gente que faz de uma camada só. E facilita também a questão também de fazer a arte, né? Embutida. Hoje a gente tem aquelas artes que são embutidas, tem arte a laser, tem tudo. E o material, cada um deve ter essa particularidade para fazer. E esse material de antigamente, ele meio que tem uma impressão de digital única. Por quê? O desenho do material hoje vendido em São Paulo, numa empresa, é basicamente o mesmo desenho, é ondulado. Aqui não, ó. A empresa que faz hoje não faz mais com esse tipo de desenho. Eu quero um desenho assim, não, é um desenho padrão. Ela faz esse desenho padrão. Entendi. Ou mais espaçado, ou menos espaçado. Esse aqui não, é diferente. Dá pra ver Dá que pra ver muito claro que a gente chama de rajado. Fica bem diferente, ó. E com esse material também você pode fazer goleiros, né? Pode. Eu me amarro fazer goleiro com ele. O goleiro fica muito bonito. E você gasta pouco, porque aqui você vai usar, dependendo do tamanho do goleiro, aqui você vai usar uma frente e umas costas. E nas costas. Se quiser fazer o topo, você pega mais uma ficha e faz o topo. Se quiser fazer ele todo, também tem como fazer ele todo. Pode fazer ele todo fatiado também. Isso aqui, basicamente, você vai fazer um goleiro de obra, dependendo daquela regra. Né? Ultimamente eu tô vendendo as minhas fichas e fazendo botão também. Fazendo botão. Então, quem quiser conhecer o trabalho, pode colocar lá DG Botões ou Bendito Botões, que vai dar no mesmo. Bendito Botões, o DG Botões vai estar adquirindo tanto as peças para fazer o botão ou ter o botão pronto já com você. Tem o botão pronto também. Tá bom, obrigado, seja bem-vindo aí. Se Obrigado quiser a você. aparecer aqui, vai ser bem-vindo, Luciano. Joia. Valeu, cara. Valeu, um abraço. obrigado.